Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais, fazendo chegar até a sua casa um prolongamento deste momento sagrado, tornando a sua casa um espaço sagrado, um espaço de oração. Há tantos caminhos desagradáveis neste mundo que muitas das vezes nós escolhemos e que acabam nos distanciando do amor de Deus, nos distanciando da graça de Deus. A primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta um caminho desagradável, um caminho errado, que nos faz valer menos. O caminho da inveja. Estevão, aquele homem iluminado, escolhido por Deus para ajudar os apóstolos na propagação do Evangelho, de tudo aquilo que Jesus ensinou, fazia o trabalho com carinho, causando no meio de todas aquelas pessoas inveja. Eles não conseguiam de forma alguma resistir à força do Espírito que pairava sobre Estevão diante de tudo aquilo que ele falava. Então, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos internautas, é tão bonito quando a gente pode ser simples, quando a gente pode conviver tranquilamente com o outro. É tão bonito quando nós podemos partilhar com o outro tantas coisas boas. É tão bonito quando a gente pode ser acolhido pelas pessoas e que a gente percebe na própria fisionomia do outro a alegria do encontro, a alegria da acolhida, sem inveja nenhuma, sem falsidade nenhuma. E é tão bonito quando nós somos capazes de anunciar Jesus Cristo, anunciar a sua palavra, anunciar o seu
seus ensinamentos, vivendo-os e fazendo acontecer as maravilhas na vida de tantos, como nós também percebemos e temos a certeza de que as maravilhas de Deus acontecem, já aconteceram e vão continuar acontecendo em nós quando vivemos a prática de tudo aquilo que Jesus ensinou. A pergunta que fizeram a Jesus é a mesma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é a resposta para nós. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Felizes de nós que acreditamos em Jesus Cristo. Felizes de nós que acolhemos com carinho a sua palavra. Felizes de nós que o buscamos. Felizes de nós que acolhemos esta palavra, buscamos esta palavra e fazemos todo o esforço necessário, não obstante as nossas limitações, as nossas fraquezas, para praticar esta palavra. A prática do dia a dia, a prática desta palavra, vivendo-a no relacionamento uns com os outros, numa convivência fraterna, numa convivência de partilha, vendo no outro a própria imagem de Jesus, vendo no outro as próprias necessidades que podem ser superadas com a prática daquilo que Jesus ensinou e que nós também sabemos. Há tantas situações que nós podemos transformá-las, negativas, que nós podemos transformá-las em atitudes positivas, pensando antes de agir, é claro, se realmente aquela atitude que nós tomamos ou vamos tomar é uma atitude que Jesus tomaria, Jesus tomou, e quando nós concluímos não, ele não aceitaria esta situação, ele não tomaria esta decisão, nós então mudamos de vida e procuramos agir como ele agiu. E nós sabemos de tudo isso pela força da palavra que ele ensinou. A palavra que ele ensinou é a própria palavra do Pai, o próprio desejo do Pai. Se praticamos ou praticarmos o que Jesus ensinou, consequentemente nós estamos vivendo e praticando a vontade do Pai, deixando a vontade do Pai agir em nós. E o nosso dia a dia, e no nosso dia a dia, nós possamos pensar um pouquinho, assim como Estevão, a coragem de anunciar, sem medo de nada, assim como Jesus nos ensina que, acreditando nele, nós estaremos fazendo a vontade do Pai, que nós pensemos um pouco, até o dado momento, o que mais tem sido realizado por mim, o que mais tem sido realizado por nós, para que a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos ensinou, seja praticada, seja vivida, seja espalhada, seja de fato encarnada no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.